Fala galerinha, beleza? Aqui quem fala sou eu, é o Lucas Queiroz para mais um vídeo. E dessa vez, galerinha, a gente vai falar sobre um problema que incomoda muitos cristãos, né? Depois de um certo tempinho na vida espiritual, acontece que as coisas vão ficando chatas, né? As coisas vão ficando tediosas, as coisas vão perdendo gosto, assim. Basicamente a gente vai vivendo um tédio, né? Todo dia a mesma coisa. Você abre o YouTube, vê aquela mesma quantidade de vídeos inúteis de, sei lá, iceberg, Jojo, as mesmas músicas de sempre. Os dias parecem uma repetição um do outro, sem nada a agregar em uma coisa ou outra. Aí você vai, sei lá, faz alguma atividade boa que presta, ler um livro. Às vezes nem isso você consegue. Você passa o dia todo então insatisfeito. Você está à procura de uma coisa e não sabe o que é. Tudo está enjoado, você está enjoado de todas as coisas. E agora, o que você faz? Olha, amigos, para isso tem duas respostas. Ou você está sofrendo de depressão, um início de depressão, né? Quando você já não consegue mais achar graça, prazer nessas pequenas coisas do dia a dia. Ou você está começando a viver a purificação passiva dos sentidos. O que é isso? Antes, como discernir uma coisa da outra? A purificação passiva dos sentidos é quando Deus, ele, da sua própria parte, ativamente vai purificando a nossa sensibilidade para submetê-la ao Espírito. Porque quando nós nos convertemos, a nossa primeira justificação, né, quando nós nos batizamos e recebemos a graça e começamos a meditar, a orar, a rezar, a gente sempre se emociona muito vendo quanto Jesus Cristo sofreu por mim, as dores de Nossa Senhora. Ou você se emociona, se alegra com a forma como Deus te ama, como Ele quer que você vá para o céu, essas coisas assim. E as orações são muito afetivas, né? São muito emocionantes, tem muitos sentimentos, essas coisas assim, parecido com o que a RCC faz, né? Só que sem todo aquele exagero, né, de línguas, essas coisas assim. E isso é normal. Deus gosta disso, gosta dessas emoções, desses sentimentos na oração. Mas a oração não termina aí. Algumas pessoas acham, né, o critério de uma boa oração é se ela é emocionante, se ela me faz chorar, se ela me dá boas emoções, que ela me dá aquele prazer, digamos assim, espiritual, essas coisas assim, as consolações, né, o nome que se dá. Então, quando a oração não tem esses sentimentos, não tem essas emoções, é porque a oração tá ruim. É que Deus me abandonou, que eu não tô mais conseguindo rezar, que eu não sei o quê. Ô, meu amigo, calma, calma. Não é isso. Não é isso. Tudo bem? O critério de uma boa oração não é o quanto você se sente bem rezando, não é o quanto você se sente emocionado, não é isso. O critério de uma boa oração é o quanto ela te faz amar Deus. E amar Deus não é aquele sentimento de amorzinho, aquela paixão, não é isso. Amar Deus é conformar a nossa vontade a Ele. O que Ele quer, eu quero. O que Ele não quer, eu não quero. Isso é amar Deus. Não de uma forma, claro, violenta. Tenho que querer porque Ele quer, senão eu vou para o inferno. Não é isso. Tenho que querer porque Ele sabe o que é melhor para mim. Tenho que querer porque Ele é meu amigo. Ele quer o melhor para mim, Ele quer o meu bem. Entende? Então, de fé, esperança, a caridade. Então, se a oração te faz cada vez mais se unir a essa conformidade com Deus, independente se ela tem as consolações ou não, é uma boa oração. Deus, é claro, para os iniciantes da vida espiritual, Ele envia consolações sensíveis, porque eles ainda não são capazes de provar o gosto espiritual.
Mas Deus não termina nessas consolações sensíveis. Não, Ele quer nos elevar para uma outra espécie de bem. Aquele, digamos assim, aquela carne sólida, da qual São Paulo disse que os iniciantes ainda não conseguiam comer e precisavam beber ainda um leite sublime, né? Uma comida mais líquida, que é mais capaz de ser digerida, né, pela boca dos que são incapazes. Enfim, então, para nós passarmos desse apego muito às emoções na oração, a apreciação verdadeira da função, da finalidade da oração, é que Deus, em certo momento da vida espiritual, nos priva dessas consolações na oração. Isso é chamado a purificação passiva dos sentidos. Nessa purificação passiva dos sentidos, nós sentimos uma grande aridez, ou seja, o meu espírito se eleva a Deus, mas o meu corpo não acompanha. Então, às vezes, rezar parece ser uma luta. Você quer, você deseja, mas o seu corpo não vai, não aceita. É uma dor, é uma luta contra você mesmo. É muito difícil isso, tá? É muito difícil. E uma pessoa que não tem o conhecimento de como passar por isso, ela vai abandonar a oração, ela vai abandonar a vida espiritual e vai viver numa contínua mediocridade, uma tibieza. Porque cai na tibieza os que, passando por essa purificação passiva dos sentidos, não aguentam e caem. Não, que eu não preciso desse grau de santidade, assim, não. Não, para que rezar, assim, que eu não estou sentindo bem? Não, que Deus não deseja isso para mim, porque eu não me sinto bem, então eu vou me consolar rezando um pouco. Porque Deus não gosta de muito, né? Esse é o pensamento do tíbio, do pusilânime, do tímido, que dá tanto nojo a Jesus Cristo que ele mesmo fala, dá vontade de vomitar quem fala uma coisa dessa. Porque tíbio, né, vem de tébitas, que era água morna, que era usada antigamente para fazer as pessoas vomitarem, né? Então, a tibieza é um atraso para a vida espiritual e Deus não deseja que ninguém caia na tibieza. Por vezes é até mesmo pior do que o pecado mortal, né? Porque forma uma coroa de espinhos em Jesus Cristo. Porque cada pecado venial, embora seja pequeno, né? Uma coroa deles é como uma coroa de espinhos. Então, a tibieza é um dos piores males em que o iniciante pode cair. E cai porque carece desse conhecimento de como passar por essa purificação passiva. E um dos sinais dessa purificação passiva, como vai dizer São João da Cruz no seu Noite Escura, é essa aridez. Não só na oração, mas em todas as coisas. Você não sente mais as consolações na oração e nem no mundo. Você abre o YouTube para ver algum vídeo e não tem nada lá que te agrada, é tudo a mesma coisa, parece, né? Ou você vai tentar ler os livros e, puxa vida, você pode até gostar, né? Pode até achar genial o que o autor está falando, mas o teu corpo não acompanha, parece que tá tudo é tão nada, tudo é tão ruim, né? E como eu falei, o motivo para isso pode ser ou uma depressão que você deve estar passando, ou porque Deus está te chamando para um grau superior de vida. Porque a vida dos iniciantes é uma vida de purificação ativa, né? Eu tenho esse defeito, então eu vou lutar contra ele. Eu tenho esse vício, então eu vou lutar contra ele. Adquirindo com as suas forças, né, vivificadas pela graça, virtudes que o dispõem para receber uma vida superior de graça, uma vida superior de espiritualidade. Após essa vida, né, a vida purificativa, chega para o iniciante, né, após a purificação passiva dos sentidos, ou também chamada de noite escura dos sentidos, como São João da Cruz chama, chega para ele a vida iluminativa, onde Deus ativamente, através da contemplação infusa e de uma maior frequência dos dons do Espírito Santo, purifica a alma da pessoa, para dispô-la para uma outra vida ainda superior, que é a vida mística, para a qual o iluminado, né, os avançados, só chegam através da noite escura da alma, a noite escura do espírito, que é outra coisa que provavelmente muitos dos que estão me assistindo, 99% ainda não chegou nisso. No máximo, assim, dos que estão me assistindo deve já estar nessa purificação passiva do espírito. Mas vamos nos concentrar com o tema do vídeo. Lucas, como posso discernir se eu estou passando por uma purificação passiva dos sentidos e não por alguma depressão ou algo assim? Primeiramente, você está em estado de graça? Você já foi batizado? Porque
Quem não foi batizado ainda não está nem na vida purificativa, quem dirá na purificação passiva dos sentidos, né? Então, se você foi batizado, está em estado de graça, reza constantemente, aí sim podemos começar. Enfim, São João da Cruz dá por volta de 3 sinais, três sinais. O primeiro é, como eu falei, a aridez completa, tanto nas coisas da oração, né? Nas orações, na vida espiritual, quanto uma aridez nas coisas do mundo. Você não consegue se consolar nem com a oração, nem com o mundo. E ainda assim, você sente desejo de continuar rezando, o desejo de continuar amando a Deus. Apesar de que você não consegue mais rezar com aquelas consolações, você ainda assim tem o que deseja, né, ainda rezar. Se você não sente consolação na oração, mas só consolação no mundo, você não está na vida purificativa. Você está passando por uma tibieza. E você está passando por uma tibieza porque você vê a oração como um mal. Não pode ver a oração como um mal. A oração não é um peso, é o meio pelo qual Deus infunde a sua luz na nossa alma. A luz de Deus já é ela mesma uma purificação. Eu vejo a luz de Deus como se fosse sabe, aquelas furadeiras, né? Como um raio em espiral que desce na minha alma e penetra até o fundo para me purificar de todo o mal. Meu coração é como se fosse encrostado por um pré-sal, assim, por assim dizer, de pecados. E só a graça de Deus é que é capaz de furar isso, que nem eu posso furar, e chegar até o fundo do meu coração e me purificar. E só pode fazer isso se eu rezar. E se eu rezar, Deus não vai ver em mim os meios pelos quais Ele poderia me santificar. E como Ele queria me santificar, Ele morreu para isso. Ele mesmo disse, eu vim para que todos tenham vida, ou seja, pelo batismo, e vida plenamente pela santidade. Quem rejeita a vida plenamente, rejeita a vida de Jesus Cristo. Por isso que quem rejeita a vida da santidade corre grave risco de se condenar. Sim, os tíbios correm não só um risco de se condenar, remoto, não, é um grave risco de se condenar. E de pecado venial em pecado venial, vai caindo nos pecados mortais. E de pecado mortal em pecado mortal, nos vícios, até abandonar completamente a fé. E então se condenar com uma morte merecida. Porque rejeitou os meios da santificação. O primeiro dos quais é a oração. Então, se você não sente consolação nas orações, mas só no mundo, faça um exame de consciência. No que eu estou errando? Por que a oração não está dando mais certo? É porque eu não estou rezando direito? Eu estou rezando as preces? Por que então eu estou rezando as preces? Será que eu quero fugir da oração para jogar? Então se põe a penitência, eu não vou jogar por uma semana, mas eu vou, no tempo que eu ia jogar, eu vou rezar, vou ler a Bíblia, essas coisas. O segundo sinal que São João da Cruz nos passa é a contínua lembrança de Deus com contrição e temor. Sim, contrição e temor. Porque você, né, caso você tenha tanto falta de consolação nas coisas do mundo, as coisas terrenas, quanto nas coisas espirituais, e ainda assim ama a Deus e procura cada vez mais Ele, você necessariamente vai ter uma contínua lembrança de Deus. O Deus que é o único que é capaz de te salvar, o que merece tanto o seu amor. E assim, olhando para Ele, você olha para você mesmo e pensa, meu Deus, quanto eu sou pecador. Quanto eu não mereço nada disso. Quanto só vós, Senhor, podeis me livrar disso. Ajudai-me. Essa contínua lembrança. Ou seja, não é que você lembra, chegou a hora de rezar, vou lembrar de Deus. Não. Você lembra de dia, de tarde, de noite. Antes de começar uma tarefa e depois de terminá-la, enquanto você está fazendo, você lembra de Deus. Meu Deus, eu firo tanto, Senhor, sou tão indigno. Ajudai-me. Ajudai-me, Senhor. Essa contínua lembrança de Deus, ela é fruto de da purificação ativa que você fez em si. Aí depois Deus vai puxando o seu coração a Ele e o atraindo para o seu coração que é sublime. E nessa atração, ainda que inconsciente, você vai se autoconhecendo e vendo de fato que quando você não reza com consolações, você pensa, eu estou rezando mal.
eu estou rezando mal, eu fiz alguma coisa a Deus, e vai, né, se examinando, de fato, tenho esses pecados, eu não mereço as consolações de Deus, mas ainda assim Deus merece a minha oração, então eu vou continuar rezando. Ainda assim eu sou um grave pecador, um pecador muito feio. Você vai pensando assim, nessa penitência, nessa contrição, porque de fato, geralmente os primeiros atos de contrição perfeita ocorrem nessa purificação passiva dos sentidos. E se você tem essa contínua lembrança de Deus, de fato, você já está entrando na vida iluminativa, meu amigo. Então, não tenha medo. O que Deus está fazendo na sua vida é para te levar a um bem que é ainda mais perfeito que o bem que você tem nessas orações emocionantes e sentimentais. Deus é um Deus muito sábio. Ele sabe que quando nós entramos na vida espiritual, nós ainda não somos capazes desse alimento sólido. Então Ele nos dá as sensibilidades, né? E através dela Ele nos chama para um conhecimento mais perfeito dele e de você, que está nesse segundo sinal. Conhecimento próprio de você pela contrição e de Deus pela sua contínua lembrança. E o terceiro sinal que São João da Cruz nos dá é a dificuldade de rezar meditando. Porque na passagem da vida purificativa para a vida iluminativa, ocorre uma simplificação da oração. Ou seja, na vida purificativa, né, na vida em que nós nos purificávamos, a vida dos iniciantes, a oração deles é muito mais um raciocínio, né? Em que consiste a meditação. É uma oração mental prolongada de modo racional, ou seja, com a sua própria razão, através de discursos, através de argumentos complexos, você vai se convencendo a si mesmo. Claro, pela fé, pela esperança e pela caridade, pela graça, da bondade de Deus, de quanto Deus te ama, essas coisas assim. E a sua meditação, ela pode correr o risco de se tornar um estudo, né? Uma reflexão sobre Deus, uma reflexão teológica. Então, para evitar cair nesse erro e matar sua vida espiritual, porque converter a oração no estudo incorre num orgulho espiritual tremendo, né? E fecha o nosso coração para aquelas graças que só podem chegar a nós mediante a oração. Deus, Ele não nos permite mais meditar dessa forma racional, dessa forma discursiva, dessa forma complexa, mas nos dá, digamos assim, luzes simples e transfere a nossa vida de oração, que antes era uma meditação, para uma contemplação. Sim, uma contemplação. A passagem da vida purificativa para a vida iluminativa consiste justamente nessa contemplação incipiente, essa contemplação que está começando em você. Mas o que é a contemplação? Se a meditação é uma oração discursiva, né? Uma oração mental discursiva, através de raciocínios, a contemplação ela é um aprofundamento da fé numa verdade de Deus. Então, se pela meditação nós descobrimos novas verdades de Deus, na contemplação nós nos aprofundamos na mesma verdade. Na meditação nós dávamos a extensão, ao passo que na contemplação a profundidade. Por assim dizer, a contemplação é um repouso da nossa alma numa verdade simples que Deus revelou, onde a gente não usa uma quantidade muito grande de palavras, mas a gente chega até mesmo a repetir as mesmas palavras. Senhor, quanto vós sois bom. Quanto sois bom, Senhor. Quanto sois bom. Isso, ou seja, a gente está meditando só uma perfeição de Deus, sua bondade, mas que tem um valor para nós tão grande, tão maior do que aquela meditação, que partia de uma perfeição para outra, através de raciocínios, com esse termo médio, aquele termo maior, menor. Calma. Então, quando você sente essa dificuldade de meditar, né, porque a sua vida purificativa evoluir mediante a meditação, dê a Deus o seu espírito. Ou seja, se você não pode dar a Ele o seu cérebro, dê a Ele o seu coração. É isso que Deus quer nessa purificação passiva. Que você já não fique mais argumentando, usando suas próprias forças da razão. Porque, de fato, a operação própria do homem é raciocinar. Ele quer que você tenha a operação espiritual dos simples. Um repouso simples
numa verdade divina simples. Ainda que seja só para repetir a mesma palavra, que seja no repouso do mesmo conceito de Deus. Que quanto mais nós repetimos, por assim dizer, quanto mais nós circulamos a mesma verdade, mais ela vai crescendo em nós. E quanto mais cresce em nós, mais vai nos purificando. Esses são os 3 sinais. A falta absoluta, né, de consolo na oração e no mundo, a contínua lembrança piedosa de Deus e a dificuldade na meditação discursiva. Quais são, como eu falei, as soluções para isso? Como que eu posso passar por isso? São João da Cruz dá 4 soluções. A primeira, que é geral, que é todo cristão deveria consultar um diretor espiritual bom. Eu falo diretor espiritual bom, porque alguns diretores espirituais podem pensar, não, que é uma dificuldade na sua vida. Alguém fez um trabalho para você. Não, enfim, porque eles carecem também desse conhecimento iluminativo. Muitas das vezes também do conhecimento da espiritualidade. Então, um diretor espiritual bom não precisa ser necessariamente um sacerdote. Pode ser até mesmo um leigo, contanto que saiba te dirigir com prudência. E saiba te abrir os seus pensamentos, essas coisas. E tem, é claro, a bênção do padre, a bênção do sacerdote. Pode ser uma freira, um frade, pode ser um bispo, contanto que tenha alguém que reja o teu espírito nessa dificuldade. A outra solução, né, esta se refere à primeira dificuldade, que é a falta de consolações, né, na oração e no mundo. São João da Cruz dá a seguinte solução: não se queixe disso. Se você sente a falta das consolações, continue rezando, mesmo sem essas consolações, porque Deus está acostumando o seu espírito ao pouco a uma espécie de bem, a uma espécie de verdade que é muito delicada, por assim dizer. É como se fosse o ar do vento. Quando a gente fecha a mão para tentar sentir ele já some. Então, não desejemos propriamente as consolações, mas tão somente a presença de Deus, que é glorificado por pensarmos nele e entregar o nosso espírito a ele, como num sacrifício. Entende? Então, em síntese, contra a primeira dificuldade, a solução é: reze ainda sem consolação. Não se queixe disso. Ao segundo sinal, né, a segunda dificuldade, São João da Cruz dá a seguinte solução. Né? A terceira solução é a confiança em Deus. Porque quando essa memória contínua de Deus, essa memória piedosa contínua de Deus, ela é uma predisposição para uma oração também contínua. Quando você pensa nos seus pecados, é a oportunidade para você pedir perdão a Deus e pensar na sua misericórdia. Quando você pensa na grandeza de Deus, aí é a oportunidade de se humilhar diante dele e adorá-lo. Mas tudo que você fizer nessas orações, seja confiando em Deus, porque Ele sabe o melhor caminho. E como eu te falei, Ele te guia por caminhos que são, por assim dizer, insensíveis para você, mas é para te acostumar a um bem ainda mais perfeito que vai te dar aquilo que é melhor. Ele é teu amigo, ele sabe o que você passa e de fato você não merece nada. Mas mesmo que você não mereça nada, ele não te criou porque você merece, mas sim porque ele é sumamente bom. Então confie nele, na sua bondade. Porque aquele que nos deu seu Filho crucificado não nos dará também todas as coisas? De fato, a nossa santidade é infinitamente menos valiosa do que um Deus crucificado. Então não custa nada Jesus Cristo para te guiar nesse caminho. A quarta solução, em referência à dificuldade da meditação, se deixe guiar pelas correntezas do Espírito. De fato, quem nessa dificuldade, nessa noite escura dos sentidos, tema ainda em rezar daquela forma mecânica, né, que você aprendeu nos livrinhos? Não, primeiro você se põe na presença de Deus, depois você reza essa oração. Aí depois você pensa nessa verdade e sente esse sentimento. Aí você faz as considerações, ou as queixas, as últimas orações, pronto, acabou a meditação. Não, você já não reza mais assim, tá? Você segue o caminho do Espírito Santo em você. Você primeiro se põe na presença de Deus, é claro, mas conserve o seu espírito naquela simplicidade e se una, se entregue a Ele, né, nessa simplicidade, nesse olhar simples.
digamos assim, se aprofundando, conhecendo mais da mesma coisa. Isso você só vai entender, claro, quando você passar, porque é uma experiência. A contemplação é sempre uma experiência, como se fosse um toque divino, né? Quando o dedo toca em você, ele não toca primeiro essa parte, depois a outra parte, depois a outra, depois a outra, não. Toca tudo simultaneamente para que você sinta. Entendeu? Então, quem tenta meditar nessa purificação passiva dos sentidos é como nadar contra a correnteza. E assim, só vai decair na vida espiritual. E só vai se desanimar. Enfim, toda vida purificativa, a purificação passiva dos sentidos é feita justamente para que deixemos de confiar em nós e passemos a confiar em Deus. Porque algumas pessoas, né, alguns cristãos, eles são excessivamente humanos, por assim dizer. São excessivamente humanos. Tudo que eles fazem, tudo que eles julgam é pelas suas próprias virtudes. Isso esquecem de Deus. E assim eles dificilmente, melhor dizendo, é impossível que eles alcancem a santidade assim. São apenas iniciantes. Então, para que eles deixem de pensar só segundo o seu meio, seus sentimentos humanos, sua forma racional, ainda que de fato vivificada pela graça, Deus os eleva para uma forma mais sobre-humana de viver a sua vida, que é a vida iluminativa, para então viver a vida mística. Olha só, meus amigos, uma coisa. Algumas pessoas pensam que a santidade é só para poucos, que a sétima morada é só para escolhidos entre os escolhidos. Não é isso. Deus chama todos para a sétima morada. Deus chama todos para aquele casamento espiritual em que você continuamente repousa o seu coração nele, como São João Evangelista, o teólogo, repousava sua cabeça no peito de Jesus Cristo, sabendo que não era ele que o havia de trair. Então, também não desanimemos. A gente não nasceu para viver uma mediocridade de oração. Não nascemos para viver uma mediocridade de sentimentos, de santidade ou coisa assim. Não. Vivemos para sermos tão santos quanto Jesus Cristo quer para nós. E Jesus Cristo falou: sede santos como o Pai é santo. Entendo isso, a profundidade disso. Jesus Cristo queria comparar a santidade a alguém, para pegar algo para servir de comparativo. Ele não poderia pegar um homem, porque no juízo particular alguém poderia dizer: ó, Senhor Jesus, você falou para eu ser tão santo quanto esse homem, mas ele pecou, eu fiz os mesmos pecados, a culpa é do Senhor então. E nem, é claro, comparou aos anjos, porque muitos dos anjos caíram, e muitos deles desconhecem os mistérios de Deus. Ele comparou isso ao próprio Pai, próprio Deus. Não havendo comparativo maior, Deus usou de si mesmo como comparativo. Sede santo como eu sou santo. Ser santos como Deus é santo. Não como, esse carinha é santo. Santo como aquela velhinha da igreja é santo. Não, nem isso. Santos como Jesus Cristo é santo. Tem em nós o Espírito Santo como o Espírito Santo estava no coração de Jesus. Para isso que nós fomos criados. E se for para viver uma vida toda e não chegar pelo menos na sexta morada, ou pelo menos na vida iluminativa, cara, que desperdício de vida, né? Jesus Cristo não permita que eu caia nessa mediocridade para sempre. Daqui a alguns dias eu vou tentar ver, né, se eu posto um vídeo sobre a tibieza. Eu sou tíbio pra caramba. Jesus Cristo vai me curar disso, eu tenho certeza. Bem, galerinha, Deus abençoe vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Até mais.